E o primeiro que a gente vê aqui, né? Eu trouxe uma parte em mandarim, né? Uma outra parte em português, tá? Mas antes de a gente começar, eu gostaria de explicar como é que um classificador funciona, né? Classificador são aquelas palavras que ele fica entre o número e o objeto. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, um carro, em português, eu coloco o número 1 e depois eu falo o objeto carro, né? Já em mandarim isso não funciona. Ele vai funcionar de que maneira? Eu preciso ter a palavra 1, depois a palavrinha classificador para referir ao carro, tá? Então, classificadores é aquelas palavrinhas que é obrigatório você usar antes do objeto, entre o número e o objeto. Tá legal? Bom, e como é que a gente classifica isso, né? E qual classificador eu devo usar? Aí que está o X da questão. Depende do tipo de objeto, você vai usar um específico classificador de contagem para ele, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Eu vou dar um exemplo para você no português mesmo, tá? A palavra grão. Quando a gente vem falar em grão, né, muitas vezes a gente entende que... O que é o grão? Né? Grão não tem um significado em si, mas quando a gente fala grão, vinha o quê? A ideia de que são algumas coisinhas miúdas, né? Então, grão de areia, grão de arroz, grão de feijão, grão de ervilha. A gente começa a pensar nessa categoria. Então, em chinês, os classificadores funcionam dessa maneira também. As palavras, elas têm um específico padrão, né? Os objetos que fazem parte da mesma família, podemos assim dizer, é escolhido um classificador para ele. Tá? Unidades de medida também, né? 1 litro, 2 litros, né? Copo, copo também em chinês seria um classificador. Por exemplo, você pede assim, eu tomei 2 copos de água, né? Então 2 copos. Você não fala assim, eu tomei 2 águas, né? É o caso que a gente acaba falando, né? Mas nos casos onde existe a palavra copo, o copo, né, seria o classificador da frase no caso. Deu pra entender o raciocínio, tá? Se não entendeu, deixe nos comentários aqui embaixo, tá? Que eu respondo você.